Olá, meus amigos, de volta aqui com vocês para continuar o nosso estudo para o Enem. E aí, uma boa notícia para nós. Hoje vamos concluir o tema 1, beleza? O tema 1 que fala diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade. Como nós dissemos para vocês, é um tema muito cobrado, muito frequente, não é, na prova do Enem. Por isso que ele é o primeiro tema a ser analisado para a gente aqui na parte de história, dentro da área de humanas e sociais aplicadas. Você sabe que serão questões de 45 itens, e aí você vai ter história, geografia, sociologia e filosofia. Então, dentro de todo esse processo, nós temos o programa unificado, que são aqueles pontos que a gente está analisando. Então, tem aqui 2 temas dentro desse tema 1, que faz parte do professor de geografia, por exemplo. Então, hoje eu concluo a parte de história. Então, na parte de história, vamos falar da história cultural dos povos indígenas brasileiros e a formação sociocultural do Brasil, que significa o quê? Nós vamos dialogar sobre a contribuição dos povos indígenas para a formação sociocultural do Brasil. E aí, mais uma vez, eu retomo aquele quadrozinho que desde o início eu estou colocando para vocês não se esquecerem. Qual é o quadro? A nossa sociedade brasileira, ela é resultado de 3 matrizes. Ela é resultado de 3 matrizes, lembra? Então eu tenho a matriz dos colonizadores, eu tenho a matriz africana, né? E eu tenho a matriz indígena, ou a matriz dos povos originários, agora como nós estamos falando. Então, nós já olhamos aqui a africana, já estudamos, fechamos a ideia dos povos africanos, vamos falar dos povos indígenas, e durante todo o processo nós vamos dialogar sobre a contribuição dos colonizadores para a formação sociocultural do Brasil. E nós conversamos sobre isso lá no tema 1, no item 1 do tema 1, que quando falamos sobre patrimônio histórico, artístico e cultural brasileiro, onde nós falamos sobre cultura material e cultura imaterial. Então, nós fechamos aquele primeiro tema, resolvemos inclusive algumas questões já, tá certo? E aí, por falar em questão, terminando esse último tópico do tema 1, essas questões que você recebeu aí sobre as aulas da conquista da América, sobre a cultura africana, sobre patrimônio, e essa agora você recebeu mais 5 questões aí de Enem sobre a história cultural dos povos indígenas. Aí nós vamos ter na próxima aula uma aula específica para a resolução dessas questões e análise dessas questões. E para a gente poder partir para o tema 2, que é sobre o estudo de relações de poder, do processo colonizador, as lutas por cidadania e direitos, que é o tema 2 da nossa matriz de referência para o Enem. Beleza? Então não perde nenhuma aula, porque quando eu for dialogar com você as questões de Enem que você recebeu, e muitos de vocês, eu sei, já responderam as questões, já analisaram as questões, a gente vai fazer isso aqui juntos. Aí nós vamos poder dialogar, vocês vão poder mandar pelo chat, aí a produção vai passar para mim perguntas, dúvidas dentro das questões que vocês já estão resolvendo aí desde o nosso primeiro encontro. Uma outra boa notícia que eu tenho assim é de que a gente está hoje terminando o mês de julho e eu terminei o tema 1 todinho para vocês. Vamos entrar no mês de agosto, a gente vai fechar o tema 2, enfim. Até as vésperas da nossa prova, nós vamos estar com os temas dentro de humanas e sociais aplicadas. No componente curricular de história, nós vamos ter fechado os itens que mais são cobrados no Enem, desde que o Enem foi colocado como avaliação nacional para ingresso nas universidades. Beleza? Então, não perde aí o foco. Então, a gente começa o nosso momento falando, não é, da história dos povos indígenas. Você recebeu aí o material Me Acompanhe. Então, tem um texto que diz assim: os povos indígenas são parte fundamental da identidade brasileira.
Suas tradições, e aí a gente pode falar, né, das suas tradições, conhecimentos e lutas moldaram profundamente a cultura e a sociedade brasileira. Olha só, a cultura e a sociedade brasileira ao longo dos séculos. Então, aqui essa aula, pessoal, ela vai explorar essa rica história desde a época pré-colonial até os desafios contemporâneos. É esse desafio que eu tenho para trazer para você aí, destacando as contribuições indígenas para a formação do Brasil e refletindo aqui a ideia de reflexão, que é uma das habilidades que o Enem pede, tá certo? Sobre os caminhos para o futuro de respeito e valorização desses povos originários. Vejam bem que ele fala aqui duas palavras que são muito utilizadas nos dias de hoje. Ele está falando da ideia de respeito e da ideia de valorização desses povos. Então, é para isso que a gente está aqui analisando com vocês. Bem, a ideia dos povos originários, diversidade étnica e cultural, pré-colonização. O que é essa análise aqui rapidamente? Nós vamos observar quais são as características desses povos antes da chegada dos colonizadores aqui. Então, como eles se organizavam? E aí a gente já deu para você alguma coisa disso quando dialogamos lá os povos pré-colombianos. Só que os povos pré-colombianos, e aí tenta lembrar da aula sobre a conquista da América, quando da destruição do Império Azteca, quando da conquista e destruição do Império Incaico. E aí você também ouviu que eu disse que aqueles grupos sociais, eles eram mais complexos, eram sociedades mais desenvolvidas, e aí eu comparei essas sociedades pré-colombianas com as sociedades da Mesopotâmia. Eles tinham as concepções de entendimento da astrologia, que hoje é astronomia, eles tinham conhecimentos sobre tempo, sobre as estações, a questão da irrigação, tinham conhecimento técnico que os europeus não tinham, como irrigação de plantações. Povos que tinham uma organização religiosa muito bem fundamentada, uma organização social muito bem estruturada e uma relação de poder também muito bem estruturada. Então, a gente chama aqueles povos de sociedades complexas. Já as sociedades pré-colonizadoras, as sociedades que estavam aqui antes da chegada dos colonizadores, elas têm um outro tipo de formação, um outro tipo de organização social, uma outra forma de relação de poder, de organização econômica, de pensamentos místicos diferenciados dos povos asteca, maias e incas. Então, esse é o aspecto de comparação entre esses povos, ok? Então, no aspecto de análise da diversidade étnica e cultural pré-colonização, então nós podemos falar que este território, que é o brasileiro, ele é um território de muitos povos. Então, eu tenho aqui não um povo apenas, eu tenho uma diversidade de povos, não são índios, como foi definido a partir do século XVI até recentemente. Não, são vários povos que têm organizações um pouco parecidas, mas que têm uma identidade própria, certo? Uma identidade própria. Então, antes da chegada dos europeus, estima-se que existiam mais de 1.000 povos indígenas no território que hoje constitui o Brasil, com uma população entre 3 a 5 milhões de pessoas. Olha só, o tanto de pessoas que foram mortas, dizimadas, né, no processo colonizador. Cada nação indígena possuía língua própria, sistemas sociais complexos, conhecimentos específicos e relações únicas com o território que habitavam. Então, eu tenho os principais troncos linguísticos. No Brasil, o que a gente percebe é o seguinte: nós, para entendermos esses povos tão diversificados, não é? O caminho para se entender melhor esses povos foi identificá-los a partir do tronco linguístico, que ficou muito mais fácil identificá-los pela questão da língua. Porque pelas questões de vestimentas, por exemplo, pelas questões de organização da sociedade desses povos, ficaria muito mais complexo o entendimento disso. Então, decidiu-se
estudar esses povos a partir da linguagem desses povos. Então, a partir dos principais troncos linguísticos, nós temos o tronco Tupi-Guarani. Este tronco linguístico ele dominou o litoral da Amazônia, o Macro-G, que é mais presente no interior e no Planalto Central, o Aruac, na Amazônia e no Pantanal, e o Caribe, no norte da Amazônia. Então, possivelmente, a gente pode já identificar que nessa região do atual Amapá era o tronco Caribe, que predominava, porque ele fala, a predominância é no norte da Amazônia. A organização social desses povos. E aí fica mais fácil a gente entender como esses povos se organizavam, porque as sociedades são complexas com divisões de trabalho. A divisão de trabalho aqui nesses povos era a partir do sexo, tá certo? Então, era divisão sexual do trabalho, vou definir assim. Então, nessas sociedades, eu tenho a função do homem e eu tenho a função da mulher. A função do homem seria dedicar-se à caça, dedicar-se à pesca e dedicar-se à guerra. Então, o homem tinha aqui a educação para esses 3 ofícios, vamos colocar assim. A mulher, ela se preocupava em cuidar da lavoura, a mulher se preocupava com a questão da casa, né, da oca, e na oca da educação das crianças, os curumins. Então, quem educava era a mulher, tá certo? A lavoura e a questão do preparo da alimentação. O preparo da alimentação. Isso aqui é a mulher que faz, tá certo? Isso aqui é a mulher que faz. E nesse aspecto, quando o homem mata o animal, quem carrega é a mulher. E ele vem caminhando sozinho pela mata. E alguém olha e diz assim, por que isso? Não é ele, o homem, não é ele que tinha que carregar o animal, não é a caça? A ideia é a seguinte, veja o que é organização social, veja o que é educação, veja o que é entender o outro. Ele vinha sozinho e ela vinha carregando a caça, porque se de repente aparece um outro animal predador, uma onça, por exemplo, quem vai defender os dois? O homem, que ele tem o preparo, ele tem o arco, a flecha, tá certo? Então ele está preparado para defendê-los. Então é por isso que ele vem caminhando sozinho. Não é que ele queira colocar o peso para a mulher. Então é entender isso. Na nossa sociedade atual, veja aí aqui é entendimento de sociedade, de cultura. Na nossa sociedade, o homem não deixa a mulher carregar peso. Quem carrega o peso na nossa sociedade é o homem. Entendeu? Vá comparando isso para entender culturas, no plural mesmo, pessoal. Culturas. Forte conexão espiritual com a natureza. Essa forte conexão espiritual com a natureza. É importante a gente observar algumas questões. Por exemplo, existia o chamado mundo material, eles entendiam o mundo material, e existia o mundo espiritual para esses povos. O mundo material e o mundo espiritual. O mundo material era a aldeia. Então, dentro da aldeia, eu tenho a convivência das pessoas. As aldeias, elas tinham uma organização entre 150 a 500 pessoas que habitavam aldeias. Esse é o mundo material dentro da aldeia, né? E eu tenho um mundo espiritual. O mundo espiritual era o mundo fora da aldeia. Então, o mundo do indígena era a aldeia. Fora da aldeia, ele encontra o mundo espiritual. Por exemplo, no mundo espiritual, ele vai encontrar as entidades das matas. As entidades das matas, elas habitam o mundo espiritual e habitam as matas. Então, você tem o Curupira, é uma entidade protetora dos animais. Ok? É uma entidade que habita o mundo espiritual. Então, nesse aspecto, por respeitar as entidades do mundo espiritual que habitam as matas, eles desenvolveram, por educação milenar, uma relação de conexão, não é, espiritual
com a natureza, certo? Tradições transmitidas oralmente. Não havia escrita entre esses povos. Não havia registros, não havia um livro sagrado que orientasse a sua moral, que orientasse o seu comportamento. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho transmissões orais. Então, dos mais velhos passavam para os mais jovens. Basicamente, a mulher, no processo de educação das crianças, transmitia a essas crianças as tradições, os mitos originários, como surgiu tal coisa, como surgiu isso, como surgiu aquilo. Então, um exemplo, uma sociedade que dependia da plantação da mandioca. E aí, para entender por que a mandioca é importante para aquele grupo social, explica-se isso através da mitologia. É o que nós chamamos, a mitologia. O mito, não é? A questão mística também. Então, se explicava que a mandioca surgiu a partir de um dia que um indígena, uma indígena se namoraram e os deuses interferiram no namoro, no casamento, entendeu? Então, havia essa explicação para a valorização da produção que sustentava a comunidade. Então, você tem essa relação muito forte aqui. As estruturas políticas eram variadas. Então, eu tenho ou a formação de aldeias, como eu falei, ou a organização de várias aldeias que formavam as confederações. Não é? Um exemplo de confederação, quando ocorreu a união de várias aldeias no sudeste da colônia, e se formou a Confederação dos Tamoios, que tinha como objetivo evitar o processo de colonização, de combater a ocupação de suas terras. Então, eu tenho a reunião de várias aldeias e que aí formam-se as confederações. Quando as aldeias eram unidades independentes, então eu tenho apenas a aldeia que organizava-se em torno dessa estrutura social que eu apresentei para vocês, tá certo? Bem, entendido um pouco dessa situação aqui, então eu vou trazer para vocês o impacto da colonização portuguesa nos povos indígenas, tá certo? Eu creio que vocês estão entendendo, acompanhando aí. Então, apresentamos os povos originários, a sua organização social, a sua relação com o outro, a questão de relação de poder, ok? Na relação de poder, antes de avançar aqui, eu estava esquecendo de uma coisa. Existiam duas figuras dentro das aldeias. Existia a figura do cacique e existia a figura do pajé. O cacique, ele era um líder de guerra. Ele não era rei, ele não era imperador, não tinha isso. Ele é um líder de guerra. E o pajé é o líder espiritual. O pajé era o líder espiritual. Então, nesse aspecto do pajé ser o líder espiritual, ele era uma espécie de autoridade espiritual dentro da aldeia. É ele que tinha o poder de ir ao mundo espiritual para explicar o que estava acontecendo no mundo material. Tá certo? Então, ele era um líder espiritual. Em tempo de paz, ele governa a aldeia. Em tempo de guerra, o poder passado para o cacique, que era um guerreiro mais valente, o guerreiro mais experimentado em guerra, que liderava a aldeia contra a tribo inimiga, tá certo? Contra a tribo inimiga. Terminava a guerra, o cacique voltava à condição de um indivíduo comum da vida, da aldeia, e o pajé retomava a liderança da aldeia. Então, tudo passava pelo pajé, ok? Tudo passava pelo pajé. Esse pajé, a gente chama também ele de xamã. Então, era uma espécie de xamã. Daí a gente falar que uma das religiões dos povos originários era o xamanismo, além do animismo, além do politeísmo, certo? Quando os colonizadores chegaram, eles tiveram problemas com os pajés. E a Igreja Católica Portuguesa, lembra disso? Ela ajudou o Estado absolutista português no processo de colonização,
a relação entre Estado e Igreja, que eu chamei, que é chamado de padroado. A Igreja e o Estado juntos na colonização, a cruz e a espada. Lembrou? Beleza. A Igreja chega e tem problema com o xamã. Então ela tem que afastar a figura do xamã, da liderança da aldeia, para controlar a aldeia. E isso quando as missões religiosas são estabelecidas no território de colonização, em nome do Estado, para subjugar os indígenas ao catolicismo através da catequese. Então a figura do xamã é afastada. E o que é que o Estado faz? Ele elege o cacique como líder de toda a aldeia, desqualificando a figura do pajé e demonizando a figura do pajé nesse processo de colonização. Tá certo? E aí, demonizando isso, vai demonizar todas as atividades que o pajé exercia. Inclusive, a questão das entidades das matas são todas demonizadas. E se tornaram, nos dias de hoje, folclore, coisa que ninguém acredita, porque é coisa mística, são mágicas que ninguém se acredita pela questão da razão, ok? As entidades da mata. Bem, aí agora, então, eu avanço aqui para o impacto, olha, o impacto que a colonização portuguesa trouxe de impacto geral nos povos indígenas. Entre 1500 e 1550, nós vamos ter os primeiros contatos entre colonizadores e povos originários. Então eu tenho, inicialmente marcados por trocas de presentes e escambo, os portugueses dependiam dos indígenas para conhecer o território e extrair o pau-brasil. Surgem os primeiros conflitos e resistência. Na exploração do pau-brasil, nós vamos ter a primeira forma de exploração no litoral da colônia, que ainda não é colônia, tá certo? Que ainda não é colônia. Então, entre 1500, o dado que está aí é de 1500 a 1550. Então, eu tenho os primeiros contatos. Só que entre 1500 e 1530, tradicionalmente, nós chamamos esse período de período pré-colonial. Ou seja, o período antes da ocupação efetiva do Brasil. Antes de se tornar esse território em colônia, área de exploração. Não esquece disso. Para ser colônia, tem que ter três situações. Povoamento, tem que ocupar, tem que defender contra invasões externas e tem que explorar, porque é colônia. É uma área para exploração, para acumular riqueza para a metrópole, pacto colonial, mercantilismo, capitalismo comercial, expansão comercial. Linkou? Beleza. Então, entre 1500 e 1530 é um período chamado de pré-colonial. Nesse período não há ocupação efetiva, porque as visitas eram feitas nas feitorias. E o que eram as feitorias? Eram entrepostos comerciais. Feitorias não são vilas, não são povoados, não são cidades, são entrepostos comerciais. E nessas feitorias era realizado o escambo, que era o comércio livre entre os povos do litoral e os colonizadores, que chegavam aqui para negociar com os povos originários a madeira, pau-brasil. Primeira forma de exploração, chamada de exploração extrativista do pau-brasil. E foi naquele primeiro momento, a riqueza que se encontrou no litoral. É dado uma autorização a Fernando de Noronha, um cristão novo, não é? O que é um cristão novo? O cristão novo era quando um judeu se convertia ao catolicismo, certo? Então, Fernando de Noronha tinha uma certa amizade com a monarquia, ele recebe uma autorização para explorar o pau-brasil no litoral brasileiro. A coroa, para ajudá-lo, envia para cá as expedições guarda-costas, que tem a função de resguardar o território onde eram realizadas as negociações nas feitorias entre portugueses e os índios que eles fizeram alianças no litoral.
nesse momento, a primeira visão que se tem dos indígenas, ela é alterada, que é aquela visão lá da carta de Pero Vaz de Caminha, que dizia que nessa terra, se plantando, tudo dá, e os povos aqui tinham uma inocência pré-adâmica, e aqui era o paraíso. Depois isso passou, eles vêm para cá não com essa ideia de entender, de estudar a cultura, eles vêm para cá para enriquecer, lembrando a mentalidade do europeu nesse momento é mercantilista, é acumular riqueza. Nós da história chamamos de acumulação primitiva de capitais também. E eu tenho, nesse momento, a ideia do interesse por metais preciosos e por qualquer riqueza que acumule tesouros para a metrópole. Então, nesse momento, a ideia é chegar aqui e olhar o indígena e, nesse caso, explorar o pau-brasil. Então, o indígena é olhado como um amigo comercial, um parceiro comercial. Ainda não se começou o processo de exploração. Então, até 1530, mais ou menos, eu tenho isso. Então, entre 1530 e 1550, começa o processo de ocupação efetiva do Brasil, quando, em 1530, é mandado para cá, porque as expedições guarda-costas de 1526, por exemplo, lideradas pelo corsário Cristóvão Jacques, ficou muito caro, muito oneroso para o Estado manter a questão da esquadra de Cristóvão Jacques guardando a costa do território de exploração do pau-brasil. Então, o Estado decide ocupar efetivamente isso por conta de ameaças de incursões de franceses, ingleses, holandeses nessas regiões. E então, em 1530, é mandado para cá a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, com o objetivo de ocupação efetiva do território. E aí eu tenho o início da colonização efetiva. Então, entre 1530 e 1550, quando esse processo inicia, a partir da fundação da primeira vila no litoral, que é São Vicente, lá onde hoje é o Sudeste, os povos originários começaram a dizer assim, eles não querem levar só madeira, eles querem ficar aqui, fixar aqui, na terra que é nossa. Então, o que eles começam a perceber? Que os colonizadores estavam chegando, não só para negociar com eles através do escambo, que era troca de pau-brasil por mercadorias nas feitorias, eles percebem que eles querem chegar e ocupar a terra deles e explorar, fixando o povoamento aqui, colonização. E aí, como diz o material, que a gente está olhando, olha o que diz o material, começa a partir daí os primeiros conflitos e resistências dos povos originários aqui. E aí a gente começa a ter um processo de impacto direto dos portugueses sobre os povos originários. Segundo ponto, entre 1550 e 1750, eu tenho escravização e missões, que é a intensificação da escravização indígena para trabalhar nas plantações. E aí, olha, veja só, trabalhar nas plantações, lavoura, impacto na organização social, impacto no modo de vida dos povos originários. Me acompanhe aqui, quem era responsável pela lavoura? O homem ou a mulher? A mulher. E aí o português vai colocar o homem para a lavoura. O índio diz, não, isso aqui não é coisa para mim. Me chama para caçar. Me chama para ir fazer uma pescaria boa. Me chama para guerra contigo. Somos aliados. Me chama para guerra contigo. Eu vou guerrear contra os meus inimigos também, que são teus inimigos. Mas para a lavoura, aí ele vai resistir. Ele diz, não, isso não é trabalho. Na minha cultura, quem faz essa atividade são as mulheres. E aí o colonizador diz, não, mas na nossa cultura, quem faz é o homem. Tu está percebendo o que é imposição? Tu está percebendo o que é aculturação? Tu está percebendo o que é impacto sobre a cultura do outro, sobre o modo de vida do outro? Então é isso que a gente está percebendo. Então eu tenho, vai trabalhar nas plantações. Logicamente o camarada vai resistir, aí eu vou ter fugas. Eu vou ter resistências. A Confederação dos Tamoios, que eu falei para vocês em 3 aulas atrás, se organizou para não deixar os colonizadores ocuparem o seu território. E aí eu tenho, então, a implementação das missões jesuíticas,
como estratégia de civilização e conversão. E aí eu tenho o processo de aldeamento forçado. Nesse processo de aldeamento forçado, as missões religiosas, principalmente os jesuítas, vão vir para o Brasil e as missões se organizam pelo litoral e essas missões têm o papel, lembra, igreja e Estado, de civilizar o gentio. Agora o indígena não é mais um meia-alma, agora o indígena não pode mais ser escravizado, o Estado vai proibir a escravização do indígena. Os bandeirantes, que a gente vai estudar um pouco mais à frente, que sai para apresamento indígena na primeira etapa das bandeiras, eles serão proibidos de capturar indígenas para vendê-los como escravos. Por quê? Porque a coroa, o Estado, já está substituindo esse indígena. Ele deixa de ser um selvagem, um bárbaro, ele deixa de ser um parceiro comercial, ele deixa de ser um sem alma, ou seja, um escravizado, e ele passa a ser chamado de gentio. O gentio precisa do evangelho, precisa da conversão. Então manda as missões jesuíticas para lá para convertê-los através da catequese. E isso vai alterar o modo de vida dos povos originários, certo? Entre 1750 e 1850, nós temos uma política chamada de políticas de assimilação. Não esquece disso. Políticas de assimilação. O que é isso? Entre 1750 e 1850. Então, eu tenho, primeira política de assimilação seria chamado de Diretório dos Índios. Essa política do Diretório dos Índios, daqui a pouco eu vou falar dela para o concurso do CFO. Eu vou aprofundá-la, porque ela é conteúdo de história do Amapá. Porque nós tivemos o Diretório dos Índios sendo instalado na Amazônia portuguesa, pelo Marquês de Pombal. Então, vamos colocar aqui um tópico que é interessante para Enem. O Diretório proibiu o uso de língua indígena. Os indígenas foram proibidos de falar a sua língua mãe. Proibido de falar a língua que eles aprenderam, a língua de milênios, milênios, não é? Povos antigos que estavam por aqui, vocês são proibidos de falar a língua original de vocês. A gente vai falar o quê? Vamos falar a língua portuguesa. Porque isso aqui era uma estratégia de dominação portuguesa nos territórios que tinham sido anexados a partir de 1750. Ah, peraí, professor Guara, mas por que a partir de 1750? O que foi que aconteceu em 1750 para que nós tivéssemos essa política de assimilação? Agora o indígena não pode ser mais escravizado. Ele não é um parceiro comercial, ele não é um selvagem, ele não é um bárbaro. Não, agora ele é um cidadão português. É chamada de política do cidadão, o índio cidadão, o diretório. Então o que eles vão fazer? Eles não vão se preocupar em converter mais o indígena ao catolicismo, como as missões faziam. Eles vão converter o índio em um cidadão que presta serviço à coroa. Eles vão introduzir o indígena na sociedade portuguesa e fazer com que o índio assimile a cultura portuguesa em si e deixe de ser um tupiniquim, um tupinambá, um carijó, um tapuia. Ele vai ser um português. E para isso o diretório baixa uma série de pontos. E um deles é a proibição de se falar a língua originária. E aí era necessário isso, por quê? Porque em 1750, olha só, aconteceu um fato da história que foi chamado de Tratado de Madrid. Tratado de Madrid. Pelo Tratado de Madrid, definiram-se as novas fronteiras entre Portugal e Espanha. Essa fronteira seria estabelecida por uma iniciativa jurídica chamada de Uti Possidetis. Que significa, em português, é dono da terra, domina a terra, é proprietário da terra, quem a terra está ocupando.
E uma das formas de dominação de um povo sobre o outro é a língua. Isso desde o mundo grego, desde o mundo romano. Os romanos, por exemplo, quando dominavam territórios, eles ensinavam o latim a algumas partes da sociedade do povo dominado. Então, se você fala o latim, você faz parte do império. Os gregos fizeram muito isso também. Alexandre o Grande espalhou a língua grega no seu processo expansionista, que a história chama de helenismo. Então, as populações dominadas no período da expansão marítima e comercial, elas também tinham esse processo de dominação pela linguagem. Então, impor a língua do colonizador sobre o colonizado, do dominador sobre o dominado. O outro motivo é que se está falando português em determinado espaço, aquele espaço é português. Então, também, a partir do Ut Possidetis, pelo Tratado de Madrid, definiu o domínio total das regiões. E aí, isso vai dar problemas lá no sul, que vai ter uma situação lá chamada de guerras guaraníticas. Mas isso aqui é uma outra situação que a gente vai analisar. Aqui pelo norte, toda a atual Amazônia brasileira passaria a ser conquistada pelos portugueses a partir da presença do português. Mas os portugueses, nesse momento, não têm gente suficiente para trazer para cá e colonizar essa região. Então, o que foi que o Marquês de Pombal fez? Eu vou usar o próprio indígena, vou converter o indígena em cidadão português e ele vai representar o Estado português por onde ele estiver. E aí ele pegou as missões religiosas, transformou as missões todas em vilas com nomes portugueses e aqueles que habitavam esses espaços passaram a ser obrigados a falar a língua portuguesa. Entendeu a mágica da situação? Então eu proibiu o uso de línguas indígenas, incentivou casamento interétnicos. O que é isso? Durante o período da colonização de 1530 até 1750, era proibida a união entre brancos e índias na colônia. Essas pessoas que se casavam com mulheres indígenas, elas eram segregadas da sociedade. Elas eram deixadas à margem nas vilas. Então, muitas dessas famílias, por exemplo, se deslocavam para os quilombos, certo? E elas eram chamadas pela Igreja Católica Portuguesa de famílias mistas. Então, por ele não estar casado com uma portuguesa, ele não podia, por exemplo, fazer parte da Eucaristia. Ele não podia fazer parte da missa. Não podia ocupar cargos dentro da Câmara de Vereadores. A mesma coisa quando se casava, mais tarde, quando os indígenas são substituídos, vêm os africanos, também não era bem quisto na sociedade da época o casamento entre um branco e uma africana. Só que o Marquês de Pombal disse, não, agora nós vamos incentivar o casamento entre brancos e indígenas para aumentar a população, para fortalecer o domínio português na região. E aí, nesse aspecto, surge o caboclo, surge o caipira, que é o brasileiro, não é? O brasileiro. E aí eu tenho um incentivo a casamentos. Olha só, você que é jovem, que está aí me assistindo, anotando tudo, existiam alguns incentivos para o casamento interétnico. O camarada nem ia chegar aqui, nossa, me apaixonei por uma indígena, vou me casar com ela. O Estado incentivava. Olha o que o Estado fazia. O Estado incentivava o casamento entre brancos e índias. Nesse incentivo, quem que se casasse ganhava um pedaço de terra, ganhava uma porção de sal, ganhava ferramentas, arma e munição. Era um bom incentivo para se casar com uma indígena. Certo? E tinha que morar em casas dentro da arquitetura portuguesa. Então, eles passaram a morar em mocambos. E esses mocambos eram residências dentro das vilas em que essas famílias iam ocupar. Vilas que eram as antigas missões religiosas. Certo? E aí veio uma pergunta agora há pouco, estava ali na tela, Marquês de Pombal que expulsa os jesuítas? Sim, ele expulsou os jesuítas, por quê? Porque ele vai ocupar o espaço que os jesuítas ocupavam, as missões religiosas.
E ao expulsar os jesuítas, existem algumas situações, e daqui a pouco eu também vou destacar na aula para o concurso. Primeiro, os jesuítas, né, faziam parte, logicamente, da igreja. O Marquês de Pombal, ele era um iluminista, ele era um esclarecido. Nesse momento já existia a ideia da separação entre Estado e igreja. Então ele vai combater o padroado, então ele vai expulsar os jesuítas daqui, vai pegar a função dos jesuítas, que era de catequizar, de educar aqueles que viviam dentro das missões, indígenas, colonos, pobres. Ele vai transferir a obrigação de se educar para o Estado. Então é o Estado que vai assumir a educação, e aí ficou um negócio muito estranho, porque os professores não recebiam um salário fixo, não havia apoio do Estado para as escolas, as missões eram muito bem estruturadas, mas todas as missões foram convertidas em vilas para estabelecer o povoamento da região, como Breves, Alenquer, Óbidos, que eram vilas, que eram missões religiosas, foram todas transformadas em vilas. E ele expulsa os jesuítas daqui para também ter acesso às drogas do sertão, que eram controladas pelos jesuítas, e, aspas, libertar os povos indígenas do domínio da igreja e trazer os indígenas para o Estado e transformá-los em cidadãos, transformá-los em lusos. Ok? Espero ter respondido. Política oficial de integração visava apagar identidades indígenas. Olha, essa tal integração era para apagar a identidade indígena, de fazer desaparecer que eu sou um tapuia, que eu sou um tupiniqui, que eu sou um tucuju. Então era apagar a minha identidade e me converter a um português, na vestimenta, na linguagem, na educação, na questão de organização familiar. Então vejam esse impacto assim forte, não é? Entre 1750 e 1850. Além disso, epidemias de doenças europeias também devastam comunidades inteiras. Entre 1850 e 1910, nós temos o avanço da fronteira agrícola e políticas de limpeza territorial. Marca isso, porque pode vir uma questão no Enem, onde vai se falar do marco, lembra disso? Marco histórico dos povos indígenas. Há um debate sobre isso, isso é um tema atual. A gente pode até trazer isso no nosso podcast aqui do desafio, tá certo? E aí a questão dessa limpeza territorial, retirar os povos que habitam determinado território para que aquele território seja desenvolvido a plantação de café, por exemplo. A gente está entre 1850 e 1910, nós estamos falando da segunda fase da lavoura cafeeira, do avanço para o chamado Oeste Paulista. Eu tenho o avanço da pecuária para o sertão também. Nesse avanço da pecuária, a lavoura vai avançar, a pecuária vai avançar, então preciso de espaço para o gado. Então eu vou ter o início do caminho do gado, que vai surgir aí, que é a fase da pecuária, o desenvolvimento da pecuária e o desenvolvimento de uma sociedade do couro, a gente chama assim. Tem a sociedade do café, tem a sociedade canavieira e tem a sociedade do couro, que é uma sociedade que vai surgir a partir da expansão da pecuária para o sertão, e nos locais onde eram as pousadas vão surgir povoados, vilas, em redor pessoas vão ocupar o território, e é necessário então retirar quem estava atrapalhando esse processo de desenvolvimento, de ocupação, de povoamento, de colonização. Então era necessário uma política de limpeza territorial que vai resultar em massacre sistemático dos povos indígenas, avanço da fronteira agrícola, questão de terras, questão de ocupação de territórios dos povos originários, populações reduzidas drasticamente em todo o território nacional. Olha só. Então eu tenho a expansão e extermínio, que é o processo entre 1850 e 1910, certo? Aqui eu tenho uma observação. Durante o período colonial, estima-se que a população indígena brasileira
Me entalei aqui. Perdão. Tenha sido reduzida em mais de 90% devido a doenças, guerras, escravização e política de extermínio deliberado. Olha o sofrimento dos nossos povos. Olha o sofrimento dos nossos povos. Agora, depois de todo esse processo, é claro que os indígenas não vão aceitar isso de braços cruzados. Não vai aceitar isso de braços cruzados. São homens valentes, são homens que vão defender o seu território, vão defender suas tradições, vão resistir ao processo colonizador, vão resistir ao processo de exploração. Então, nesse aspecto, muito obrigado. Uma maguinha aqui, pessoal, que eu me entalei. Muito bom. Muito bom. Resistência e adaptação. Olha aí como eu coloquei no material. Resistência e adaptação. Estratégias de sobrevivência indígena. Ficou bonito isso aí. Isso é um tema bonito. Vamos ver. Vamos rever a Confederação dos Tamoios, que eu já vi numa aula anterior com vocês, quando a gente falou da resistência de maias, incas e astecas, mais especificamente astecas e incas, na aula sobre conquista da América. Eu trago de volta a Confederação dos Tamoios, porque é nossa, é do Brasil. Inclusive, eu disse, olha, depois eu vou retomar a Confederação quando falar de cultura dos povos indígenas brasileiros. Então, ali foi uma aliança. Olha, eu tenho várias tribos, tenho várias aldeias. Então, na reunião entre povos Tupinambá e Tupiniquim, para combater os portugueses e sua expansão territorial. Essa foi a primeira grande coalização indígena contra o colonizador, unindo povos antes rivais em uma frente comum de resistência. Uma informação para você. Tupinambá era inimigo de Tupiniquim antes da chegada dos colonizadores, certo? Só que aí vão usar aquela filosofia antiga da guerra, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se os colonizadores escravizavam, exploravam os tupinambás também, os tupiniquins passaram por isso. Quando eles perceberam também, vão querer fazer o mesmo conosco. Então, vamos nos unir aqui. E aí formou-se essa famosíssima Confederação dos Tamoios, que passou para a história, inclusive, você estuda ela na literatura, certo? E aí eu tenho, então, esse primeiro momento entre 1556 e 1567. E aí dá uma olhada no quadro aqui comigo, olha, entre 1500 e 1550, olha aí, 1530 chega aqui a expedição colonizadora, e aí eles começam a perceber, lembra que eu falei agora há pouco? Estão querendo ocupar o nosso território agora, estão querendo se fixar aqui na terra que é nossa, a terra que era dos nossos ancestrais e que nós herdamos. Hein? Olha só, estão querendo nos tomar isso, e aí refletir, vamos resistir. E aí a primeira forma de resistência, guerra, né? Guerra. A Guerra dos Potiguares, 1574, 1599. Eu queria que você anotasse essa aí. Você tem o material aí, você recebeu o material, você depois faz uma anotação no seu caderno de apoio. A Guerra dos Potiguares, ela quase não é estudada lá na escola. Quase os professores, meus colegas, não falam dela. E como a gente está numa temática que fala de conflitos, no tema 1, e que nós estamos discutindo a história cultural dos povos indígenas, de repente o elaborador do Enem, a gente já está em julho, terminando o mês de julho, então as questões já foram elaboradas, então de repente ele já elaborou algo sobre essa resistência e adaptação dos povos indígenas, porque é um tema que está muito em destaque no Brasil atualmente, tá certo? Então fica de olho nisso. Então vamos ver a Guerra dos Potiguares. O povo potiguara resistiu por 25 anos à colonização no Nordeste e se aliaram estrategicamente com os franceses contra os portugueses, demonstrando uma sofisticação diplomática e militar. 25 anos de resistência, meu amigo. 2 décadas e meia. Se a gente for levar em conta hoje que uma geração é 10 anos,
Então a gente já tem essa definição aí, uma geração hoje só dura 10 anos. Então eles resistiram por 2 gerações e meia contra a dominação portuguesa. Logicamente tiveram os aliados franceses, mas lembra? Se adaptaram. E olha o que o texto diz, deixa eu retomar aqui, olha o que o texto diz. Eu fico muito feliz quando a gente percebe isso. Não é? Eles desenvolveram uma sofisticada diplomacia militar. Conseguiram dialogar, levando interesses seus de defender o seu território contra invasores, porque eles não vieram para cá para desenvolver a humanização, para trazer o desenvolvimento, nada disso. Não descobriram essa terra, a gente não fala mais de descobrimento há várias décadas. Isso aqui foi conquista, foi destruição de povos que já existiam aqui, que, como você viu no início da aula, tinham uma harmonia com a natureza, conviviam em paz com o meio ambiente, não é? Então, muito interessante. Vamos ao último aqui, que é falando de resistência, de adaptação. Então, eu tenho as guerras guaraníticas, essas aqui que vieram logo após o Tratado de Madrid. Tratado de Madrid, 1750, isso causa uma revolta lá no sul da colônia. Entre 1753 e 1756, houve uma resistência do povo guarani contra o Tratado de Madrid, que eu citei agora há pouco para você, que entregava territórios de missões a Portugal. Mobilizou exércitos indígenas que enfrentaram forças coloniais combinadas. Foram derrotados. Na verdade, a história diz que os guaranis foram dizimados, e somente pelo Tratado de Santo Ildefonso o problema foi resolvido. E aí a gente traz algumas estratégias de adaptação dos povos indígenas a um novo momento, a um novo contexto, a uma nova forma de se perceber o mundo, de se perceber onde eles estão. Não é? Então nós temos aqui fugas para regiões de difícil acesso, refúgio em serras e florestas densas. A Amazônia aqui, muitos povos ainda existem aqui que não tiveram contato nenhum com o homem branco. Recentemente nós tivemos o pessoal do IBAMA, foi do IBAMA, ou do INCRA, que estão tentando contato com um povo indígena na floresta, na densa floresta da Amazônia. Eles já fizeram filmagens de alguns indivíduos e se tem a vontade de se manter o primeiro contato. Gente, nós estamos no século XXI, no ano de 2025 depois de Cristo. Povos que ainda não tiveram nenhum contato com o nosso mundo. Agora você imagina aquele tempo, lá atrás. Esses povos viviam realmente bem isolados, são chamados povos isolados. Preste atenção nisso. Depois você procura essa matéria, uma matéria que saiu no Fantástico, se eu não estou enganado, e aí você procura dar uma lida sobre isso, que ela pode vir um pedaço do texto falando de povos isolados, fazendo uma comparação com o processo de resistência e adaptação, de estratégia de adaptação, e uma delas seria essa, fuga para regiões de difícil acesso onde o colonizador não conseguia chegar, certo? Absorção seletiva de elementos culturais portugueses, culturais europeus, mantendo práticas tradicionais. Isso aqui a gente pode dizer que eles desenvolveram algumas práticas que até hoje persistem. Lembrando aqui para cá, mulher cuidava da educação das crianças. A mulher indígena foi incentivada, motivada a se casar com um português. Desse casamento surgiu o caboclo, ou também em algumas regiões é chamado de caipira, em outras regiões chamado de ribeirinho, e algumas tradições lá tradicionais resistiram através das mulheres que ensinavam seus filhos. E aí surgiu um elemento chamado de benzedeira, a fazer a reza. Aí você mistura lá ações católicas com o conhecimento tradicional indígena. Então, quem vai ser benzido por alguém? E aí, você que está aí me assistindo, você já foi benzido? Você, quando foi criança, sua mãe lhe levou numa benzedeira para curar o quebranto
que você levou, e aí chegou lá, ela reza o Pai Nosso, aí depois ela passa em você uma erva lá para proteger você contra o mal olhado, o quebranto. Você lembra disso? Você já ouviu falar que não é bom tomar banho em rio depois das 6 horas da tarde? Isso é tradição indígena. Você já ouviu falar disso? Então são coisas que resistiram e foram adaptadas. O uso das plantas medicinais, por exemplo. Lembra que quem dominava isso era um elemento chamado pajé. Era o xamã que conhecia qual era a planta que servia para curar certa dor de barriga, dor de cabeça. Então, esse conhecimento ele resistiu e chegou até nós nos dias de hoje e faz parte do patrimônio cultural brasileiro. Olha aí, eu voltando lá para o item 1 do tema 1, certo? Então, vamos ver aí. Então, práticas tradicionais com elementos culturais europeus. Sincretismo religioso, olha só, como forma de preservar crenças ancestrais. Sincretismo religioso é a mistura entre o rito católico e um rito indígena, em uma crença católica e uma crença indígena. E aí você tem isso, resistiu pelo tempo, e aí você tem um tipo de situação de crença que mistura catolicismo com ritos indígenas, por exemplo. Então, eu tenho, isso é o sincretismo, e desse sincretismo uma nova religião surge. Então, surge uma religião. Aí eu vou dar o exemplo. A Umbanda, ela é sincretista. Ela tem elementos católicos, ela tem elementos africanos e tem elementos indígenas. Porque no terreiro da Umbanda, por exemplo, baixa as entidades indígenas. Baixa lá o Pena Verde, olha só, Pena Verde, Pena Branca. Olha, são nomes indígenas. Então, o sincretismo ele vai trazer como forma de adaptação também. Formação de aldeias multiétnicas para fortalecer resistência coletiva. Esse aqui é uma forma de adaptação muito interessante. Lembra? Os tupinambás eram inimigos históricos dos tupiniquins, mas pela presença de um grupo que quer tomar o território deles, explorar, um grupo que quer subjugá-los. Então, eles faziam a organização de aldeias multiétnicas, estão se defendendo, protegendo a sua cultura, o seu modo de vida. Negociações e alianças estratégicas com diferentes poderes coloniais. Era muito comum, principalmente a partir do momento que o cacique é colocado não somente como líder de guerra, mas como líder político da aldeia. Então, alguns caciques conseguem uma forma diplomática de dialogar com o governador-geral, por exemplo, de dialogar com o vice-rei, de dialogar com os vereadores das câmaras municipais dentro das vilas, e aí de estabelecer alianças com esses líderes coloniais, certo? Então, estratégias de adaptação observado aqui. Contribuições indígenas para a língua e culinária brasileira, né? Então, contribuições para a língua. Então, eu tenho aqui herança linguística. Acompanhe aí no slide. O português brasileiro incorporou milhares de palavras de origem indígena, especialmente do tronco tupi-guarani. Então, muita coisa que a gente tem na língua portuguesa saiu do tronco tupi-guarani. Essas palavras enriqueceram o vocabulário nacional e refletem profunda influência dos povos originários na nossa língua, certo? Na nossa língua. Topônimos. Paraná, parecido com o mar. Ipanema, água ruim, imprestável. Itajaí, Rio das Pedras. Pindamonhangaba, lugar de fazer anzóis. São alguns nomes que nós temos. Olha, Paraná é o nome de um estado, não é? Ipanema tem uma praia, a praia de Ipanema. Mas já imaginou, o camarada colocou lá o nome Praia de Ipanema e a palavra Ipanema significa água ruim, imprestável. É bom rever isso aqui, não é? Não vou mais em Ipanema, não. Tá? Fauna e flora, jacaré, piranha, tatu, capivara,
mandioca, abacaxi, maracujá, cipó, caatinga, cerrado, ipê, jatobá, tudo isso são influências na linguagem portuguesa. A base da alimentação brasileira tem forte influência indígena, com técnicas de preparo e ingredientes que incorporados e adaptados ao longo do século, como a mandioca e seus derivados. Todos nós gostamos de farinha, de tapioca, quem não gosta do tucupi, no camarão no bafo, não é? Técnicas de conservação, como moquém, paçoca na quadra junina, frutas nativas, o nosso açaí, né, o nosso cupuaçu, lá para o sul nós temos a jabuticaba, pimentas e temperos típicos da Amazônia, bebidas fermentadas como o cauim, que é o precursor da conhecida cachaça. Cachaça que já é patrimônio brasileiro, hein, gente? Já fechando aqui, a produção já está me dando tempo aqui para encerramento. Conhecimentos tradicionais, medicina, agricultura e relação com a natureza. A gente começou falando disso. Os povos originários tinham uma boa relação com o meio ambiente, tá certo? E aí, vamos ver o que isso traz para a gente. Então, o conhecimento indígena sobre plantas medicinais constitui um vasto farmacopeia natural. Diversos medicamentos modernos têm origem em saberes indígenas, como o curarê, usado em anestésicos, a quinina, que é um antimalárico. Pajés e curandeiros possuem conhecimentos sofisticados sobre tratamentos que combinam elementos materiais e espirituais. Olha aí, eu te disse bem aqui, o pajé é o líder espiritual, que conhece o mundo espiritual, vai lá e vem com a solução para o mundo material. Hoje, não é, dentro do aspecto da miscigenação entre portugueses e indígenas, lá no início, no governo do Marquês de Pombal, tá lembrado? Então a gente vai ter o surgimento de um brasileiro, não é, o caboclo, o caipira, o ribeirinho, que traz consigo essa carga do conhecimento tradicional. E alguns são chamados de curandeiros, que têm o domínio do conhecimento tradicional indígena, que é aplicado até os dias de hoje. Para você que vai fazer medicina, por exemplo, depois de tirar uma boa nota no Enem, você vai estudar lá e hoje muitos médicos indicam ervas medicinais para ajudar no tratamento de algumas doenças, certo? Gestão das águas, o conhecimento tradicional sobre ciclos hidrológicos, peixes e outros recursos aquáticos permitiu o desenvolvimento de técnicas sustentáveis de pesca e transporte fluvial, que é o que está se falando muito nos dias de hoje. Vai ter a COP30 agora aí, né? Então eles vão discutir sobre esse modo de vida tradicional. Eles vão discutir sobre o modo de vida dos ribeirinhos, o modo de vida das chamadas populações tradicionais da Amazônia. Fica de olho nisso, certo? É ano de COP, é ano de Enem. Esses conhecimentos transmitidos de geração em geração através da oralidade, lembra que eu já disse que esses povos não tinham escrita, representam não apenas práticas técnicas, mas toda uma cosmovisão que entende o ser humano como parte integrada e interdependente da natureza, e não como seu dominador. Muito interessante isso aqui, na relação dos povos indígenas, não é, com o meio natural. Então nós temos, por exemplo, a agricultura indígena desenvolveu técnicas como o sistema de coivara. Sabe o que é o sistema de coivara? É aquele sistema que era usado pelos povos aqui, que a gente chama de roça. Você aí que tem algum familiar que tem terreno, fazenda aí, que faz roça ou fazia, não é? São o sistema de rotação de áreas de cultivo, muito parecido com o sistema lá da Idade Média, do tempo do feudalismo, tá certo? Que uma determinada estação se plantava o trigo, depois se plantava a cevada, deixava em descanso, aí voltava com o trigo, vai para a cevada, tá certo? O policultivo, que é o plantio consociado de espécies complementares. A domesticação de plantas nativas. Essas práticas garantem a fertilidade do solo e a biodiversidade, inspirando modelos atuais de agroecologia. Marca isso. O manejo florestal. Povos indígenas desenvolveram técnicas sofisticadas de manejo florestal que permitiram o enriquecimento de áreas
com espécies úteis sem degradar o ecossistema. Olha, sem degradar. A gente tem tanto doutor por aí, né, que está perdido no processo. Nós temos os capitalistas que degradam mais do que preservam. Os povos originários nos ensinam a fazê-lo. E é bom aprender com eles, né, pessoal? Estudos recentes demonstram que muitas florestas virgens da Amazônia foram, na verdade, manejadas por milênios por povos indígenas. A gente chama de floresta virgem, mas eles já estavam aqui, olha, há muito mais tempo que a gente, e eles faziam manejo, né, pelo processo de contato harmonioso, não é, com a natureza. Gente, faltou aqui 2 pontos para a gente fechar, o tempo terminou, mas na próxima aula, durante o processo de correção de questões, eu retomo esses 2 últimos slides que estão faltando para fechar esse tema 1, diversidade cultural, e nos prepararmos para o tema 2, que a gente vai discutir lá questões de relações de poder, as questões de construção de cidadania, formação do Estado, tudo isso dentro do conhecimento dos temas que estão colocados para te preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, ok? Espero que você tenha gostado da aula, curta, compartilhe, comente sobre a nossa aula e eu te espero na próxima aula aqui no Desafio